pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que estejam bem. Espero que a vossa semana esteja sendo abençoada, esteja sendo na presença do Senhor, que o Senhor esteja ministrando muitas coisas às vossas vidas. A palavra que eu trago para nós hoje fala muito sobre ter fé, para caminhar segundo aquilo que o Senhor já tem falado sobre as nossas vidas, segundo a direção que Ele já deu para as nossas vidas. Tem palavras específicas que Deus fala para cada um de nós. Tem direções que o Senhor dá para as nossas vidas, que nós às vezes são difíceis de se manifestar. Às vezes o Senhor nos falou algo e isso ainda não se manifestou e isso acaba abalando um pouco a nossa fé. Mas existe uma necessidade de caminhar sobre essa palavra, ainda que nós não vejamos o cumprimento dela, mas nós nos submetemos a essa palavra e caminharmos rumo a ela. E eu vou estar falando de Marcos, capítulo 4, versículo 35, que diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E então, essa palavra o Senhor ministrou ao meu coração sobre a necessidade de crer quando o Senhor nos dá uma direção, quando o Senhor diz: olha, vai acontecer isso nas vossas vidas, você vai ser isso, você vai fazer aquilo, que nós tenhamos fé de caminhar nessa palavra. Por que eu estou a falar isso? Porque é o seguinte: Jesus, podemos ver no capítulo 5, no versículo 1, que diz o seguinte: entremetentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ou seja, Jesus sabia que eles tinham de chegar à outra margem. Foi o comando que ele deu. Ele disse: passemos para a outra margem. Ele sabia que eles iam chegar lá. Porque ele, pelo que podemos ver o que aconteceu nessa outra margem, ele teve um encontro com um senhor que estava endemoniado já há muito tempo, que tinha uma legião dentro dele, e por causa da libertação que ele fez sobre a vida desse senhor, esse senhor teve a oportunidade de pregar para os seus e para a cidade inteira, uma vez que Jesus foi rejeitado nessa cidade, né? Então, Jesus tinha necessidade de ir para lá, libertar essa pessoa, e através da vida dessa pessoa, muitas outras teriam a chance de conhecer o Evangelho, teriam a chance de conhecer Deus. Então, Jesus sabia que ele havia de chegar àquele lugar. E o que o Senhor tem ministrado na minha vida é que aqui os discípulos falaram no capítulo 4, versículo 5, depois que eles subiram para o barco, Jesus foi dormir. Ele estava tão descansado, ele estava tão confortável, confortável no sentido de que não, foi-me dado uma direção. Deus mandou-me ir para essa cidade fazer algo. Eu tenho uma missão nessa cidade. E se Deus disse que eu vou para essa cidade, e se Deus falou para mim que lá eu vou encontrar alguém, que eu vou precisar libertar essa pessoa, tem uma missão para mim nesse lugar, então essa missão vai ter que se cumprir. Por isso é que Jesus simplesmente chegou no barco, que fala que Jesus estava a dormir. Jesus estava a dormir. Ou seja, ele descansou. Ele entrou no barco e descansou, porque ele sabia que não, eu tenho uma missão do outro lado, eu tenho uma missão na outra margem. Então, não importa o que aconteça nesse barco, eu sei que eu vou chegar lá. Eu sei que eu posso dormir, eu estou descansado, porque se Deus me mandou ir para o outro lado fazer algo, então eu tenho que chegar lá, eu vou dormir. Só que enquanto ele dormia, levantou-se uma tempestade, um temporal levantou-se e agitava o mar, como fala que agitava o mar, e as ondas arremessavam o barco. Elas se atiravam contra o barco, e o barco era mexido e deixou todo mundo dentro do barco em pânico. Mas Jesus continuava a dormir, ele estava em paz, porque ele não dormiu preocupado. Ele sabia que não, eu tenho uma missão do outro lado, então enquanto eu tiver uma missão do outro lado, não importa o que aconteça nesse barco, eu vou ter que chegar lá. Ele sabia disso, então ele foi dormir descansado. E enquanto isso, os discípulos estavam todos preocupados, estavam todos em pânicos, porque eles não sabiam o que havia de acontecer. Eles não creram na palavra que o Senhor falou para eles, porque se eles tivessem tido fé, por isso é que Jesus, quando se levantou, disse:
Disse-lhes no versículo 40: Então lhes disse: Porque sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Ou seja, Jesus lhes perguntou: Por que vocês não tiveram fé naquilo que eu vos falei? Eu disse que nós íamos passar para o outro lado. Por que vocês não creram nessa palavra? Porque se vocês tivessem crido nessa palavra, se vocês tivessem se movimentado nessa palavra, se vocês tivessem se submetido a essa palavra e decretado e aceitado que vocês iriam chegar à outra margem, vocês não iam ficar preocupados com essa tempestade, vocês iam entender que essa tempestade não tem poder para nos parar. Essa tempestade pode vir até nos amedrontar, pode atrasar um pouquinho o nosso caminho, pode atrasar o nosso percurso, pode movimentar o nosso barco, pode até nos amedrontar um pouquinho, se for o caso, mas ela não tem capacidade de parar esse barco, porque esse barco, ele está sobre uma direção, ele tem uma missão, ele tem um destino. Então o Senhor tem falado muito isso ao meu coração, que é necessário entrarmos num tempo em que nós, para podermos caminhar nessa vida, porque a vida tem tido A vida às vezes é muito complicada, às vezes temos problemas, às vezes sentimos-nos cansados, às vezes encontramos muitos contratempos, às vezes tem muitas tempestades, às vezes é uma tempestade atrás de outra, e nós às vezes nos perguntamos: mas Senhor, como assim? Por que essas coisas continuam acontecendo? Tu falaste que eu ia fazer isso, tu falaste que eu seria isso, tu falaste que eu iria para determinado lugar. Por que está a acontecer isso tudo? Por que isso se levanta contra mim? Ou por que eu não consigo fazer isso? Ou porque são tantos questionamentos, mas o Senhor tem ministrado a mim que às vezes perdemos muito tempo a nos questionarmos sobre aquilo que está a acontecer, e quanto mais tempo nós ficamos a nos questionar, quanto mais tempo ficamos a tentar perceber o que é que se está a passar, às vezes perdemos tempo e às vezes nos machucamos, porque a nossa mente é uma mente um tanto limitada. A nossa mente às vezes ela não entende os processos do Senhor. A nossa mente às vezes não entende que nós precisamos passar por situações, precisamos passar por processos para que haja um crescimento em nós, para que haja uma transformação em nós, e para, acima de tudo, aquilo que não deve estar em nós, aquilo que não devia estar em nós, possa ser transformado durante os processos, durante as situações que vão aparecendo na nossa vida. A nossa vida vai sendo transformada, o nosso coração vai sendo transformado, a nossa percepção vai sendo transformada. Não sei se vocês já perceberam as experiências. Olhem para as experiências que vocês têm passado nas vossas vidas. Olhem para as experiências tanto boas como más, principalmente as más. As más nem sempre vêm para nos destruir. As más normalmente elas acabam nos ensinando sempre alguma lição. Se nós formos a prestar atenção, toda a experiência má que nós passamos, sendo por planejamento do Senhor ou por desobediência da nossa parte, mas toda a lição má, ou melhor, toda a experiência má nos trouxe um ensinamento bom. É só prestar atenção. Então, o Senhor tem falado isso para mim. Não são as circunstâncias, não são as experiências, não são as ondas que se levantam contra o meu barco que vão determinar se o barco vai chegar ao destino ou não. É a palavra que foi dada sobre a minha vida que vai determinar aonde eu vou chegar. Podemos ver isso na história de Paulo. O barco onde Paulo estava foi destruído, mas nenhuma das pessoas que estava com ele se perdeu. Porquê? Porque havia uma palavra, o Senhor deu uma palavra sobre a vida de Paulo. Paulo conseguiu chegar a uma margem, a outra margem, conseguiu chegar a um lugar que nem sequer estava no planejamento dele, porque o objetivo de Paulo era ir para Roma, mas ele foi parar naquela ilha, e naquela ilha aconteceram tantas coisas, mas o foco não é isso. O foco é saber que quando existe uma palavra sobre a nossa vida, não importa se até o barco até pode ser destruído, não importa, mas nós temos uma palavra que nos vai fazer chegar à outra margem. Paulo, a bem ou a mal, demorando o tempo que demorou, Paulo chegou em Roma. Chegou, porque foi dada uma palavra lá atrás para Paulo, dizendo que ele iria falar do Senhor em Roma. Então Paulo se segurou àquela palavra e ele, não importa o que aconteceu, não importa o tempo que ele ficou preso, não importa as paragens que ele fez, ele sabia que o destino dele seria Roma. Então, hoje eu quero convidar todas vocês
a olharem para as promessas que o Senhor já falou para as vossas vidas, a voltarem lá atrás para os caderninhos, porque, não sei, são como eu gosto de apontar as coisas que o Senhor vai falando para mim, eu gosto de escrever, então eu faço isso, mas voltem lá, voltem às palavras que o Senhor já falou para a vossa vida, voltem às direções que o Senhor já deu para a vossa vida e se mantenham debaixo dessas direções, porque são essas direções que vão fazer vocês chegarem ao destino. E parem de olhar para as circunstâncias, parem de olhar para o barco, parem de olhar se o barco quebrou uma partinha, se uma parte do barco foi quebrada, se o barco está com um risco, se o barco está mexendo demais. Não olhem para isso. Isso é normal, isso é necessário ao processo, porque isso acaba fazendo com que a nossa fé cresça. As tempestades da vida, os problemas da vida, eles vêm para fortalecer a nossa fé, porque eles nos mostram que, independentemente do que possa acontecer, as palavras do Senhor se cumprem sobre as nossas vidas. Então elas acabam fazendo com que a nossa fé aumente. Então, pessoal, mantenham a vossa fé naquilo que o Senhor falou para vocês. Tenham fé naquilo que o Senhor já falou. Quando vocês mantiverem o foco na palavra que o Senhor decretou sobre as vossas vidas, na direção que o Senhor deu para vocês, tudo o que acontecer no meio disso, entre um lugar e outro, não vai mudar a vossa fé, não vai diminuir a vossa fé, não vai parar o vosso caminho, porque o objetivo é crer no Senhor cada vez mais, é chegar a um ponto em que nós confiamos tanto em Deus, que nós sabemos que toda a palavra que sai da boca dele tem que cumprir o fim para qual foi determinado. O objetivo é isso, é ter tanta confiança no Senhor, que nós passamos a crer nas palavras dele, porque é isso que ele tem nos ensinado ao longo da sua palavra, a crer naquilo que eu já falei sobre a tua vida, porque não é Deus que nos para, não é o inimigo que nos para. O inimigo também não tem poder. Ele pode criar estas tempestades, sim. Ele pode criar empecilhos, ele pode criar distrações, o que for. Mas quem decide se o nosso destino vai para frente ou não vai para frente, no final acabamos sendo nós, só as nossas escolhas que nos levam ao nosso destino. Porque quando o Senhor fala uma palavra, quando o Senhor decreta algo, Ele é imutável, Ele está decidido a fazer aquilo acontecer, mas se nós começamos a ter tanto medo, a olhar mais para a tempestade, mais para o temporal, mais para os problemas que acontecem entre uma coisa e outra, nós é que desistimos. Então, pessoal, é essa palavra que eu tenho para vocês hoje, que mantenham a fé naquilo que o Senhor disse para cada um de vocês. Espero que essa palavra possa ter abençoado muito as vossas vidas. A minha vida com certeza foi muito abençoada com essa ministração que o Senhor fez ao meu coração. E espero até uma próxima possamos estar juntos.